Boa noite a todos, obrigado Calado, agradeço o convite do EPL, dos alunos aqui da UFC e o apoio do Instituto Milênio, que embora eu seja fundador e membro do conselho, eles têm um programa que se chama Instituto Milênio na sala de aula, né, em que eventuais colaboradores do Milênio, então, são enviados por eles para fazer um pouco do que a gente vai fazer hoje. Então, um bate-papo, queria fazer com vocês um bate-papo. Então, queria agradecer a todos esses e ao Milênio em especial por estar apoiando esse bate-papo que eu acho fundamental para que a gente tenha um Brasil com êxito no futuro, né? Porque existe uma série de obstáculos para a gente ter um futuro mais próspero. E eu acho que o principal obstáculo é nós sermos massacrados desde pequenos com certas ideias que a gente nem percebe que a gente passa a ter essas ideias, e essas ideias que nós costumamos receber desde pequenos não funcionam. São ideias ruins para crescimento, para felicidade, prosperidade do país como um todo, né? E eu demorei a descobrir isso, né? Eu também vim, tive essas ideias massacradas em mim, acreditava nessas ideias erradas e eu demorei a descobrir. E essas ideias não são só aqui no Brasil, não. Eu estudei fora do Brasil, lá recebi ideias um pouquinho diferentes, mas não tanto. E eu depois, com o tempo, com a vivência e com um enorme esforço de manter uma cabeça questionadora, eu então percebi que existem outras ideias que funcionam muito melhor e a gente não tem exposição a essas ideias. Então, a minha história em fundar o Millennium, em fundar o Mises, foi uma forma que eu encontrei de devolver tudo aquilo que eu aprendi e ganhei com isso. Eu ganhei comigo como ser humano, ganhei como profissional de mercado financeiro, porque eu aprendi, eu passei a ter uma visão de mundo muito mais completa e que faz muito mais sentido. Então eu faço questão de fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, para quem quiser ouvir, né? Não quero convencer ninguém, mas para quem quiser ouvir eu estarei presente, porque é a forma que eu encontrei de devolver tudo isso que eu aprendi e que, a despeito de terem me ensinado uma opção de coisas erradas, né? E eu tenho certeza que é o mesmo caso para a maioria de vocês, porque essas ideias que eu vou falar hoje, por exemplo, a visão que eu vou falar hoje não é ensinada em escolas de economia, administração, direito, nada disso. O que me pediram para falar é falar um pouco dessa crise que está acontecendo no mundo, né, que a gente está vivendo lá fora, principalmente, mas também aqui no Brasil a gente sente os efeitos. Essa crise financeira de 2008 que está afetando os países que a gente achava que eram intocáveis, super seguros, né? Até os Estados Unidos estão sofrendo, Europa, né? O desemprego na Espanha 25%, né? Em Portugal também. Então todos esses países que a gente achava que tinham políticas econômicas muito sólidas, eram países ricos, desenvolvidos, estão passando por uma crise sem precedentes desde 2008, né? E o mais gozado é que os economistas, os especialistas de finanças, o pessoal que trabalha no mercado, não previu a crise e não entende de onde veio, e o mais incrível são esses caras que não previram e não entendem, que estão fazendo as políticas que estão sendo feitas desde 2008 e que continuam sem dar resultado e que tem um custo gigantesco, que o endividamento público desses países aumentou tremendamente. Isso significa que os cidadãos desses países vão ter que pagar muito mais impostos por muito mais tempo, por exemplo, os filhos deles tendo que pagar muito mais impostos por muito mais tempo, por todo esse dinheiro que foi gasto, distribuído para
minimizar os efeitos da crise e que não adiantou nada. Os países continuam no mesmo problema, continuam com esse desemprego, sem crescimento, com bancos com problemas, e então essas mesmas pessoas que não previram, que não souberam o que fazer, agora continuam tocando esses países, que realmente para mim isso é inconcebível, inaceitável que isso aconteça, mas assim é a política, né? A política é assim mesmo, são os mesmos caras que estão lá e continuam sendo os caras que estão lá, né? Então, para até chegar ao Brasil, eu queria gastar um tempo falando de como é o sistema financeiro internacional, porque a gente não aprende isso também na escola de economia, administração, nada disso, como é que é o sistema financeiro internacional em detalhe, como funciona e como afeta a economia real, né, e a economia como um todo, né? A gente está mais acostumado a discutir sobre a política fiscal do governo, quanto o governo gasta, arrecada, etc. Fala um pouquinho de inflação, mas fala muito pouco sobre crédito em geral, sobre bancos, sobre fluxos de capital internacionais, sobre o que move o mundo, na verdade, que é essa poupança acumulada internacionalmente, que vai para os lugares onde oferecem mais segurança e mais retorno, e foge dos lugares que tem problema, né? Então eu queria discutir um pouco essa faceta da economia, que é o sistema financeiro internacional, e depois, no final, eu vou falar como isso afeta o Brasil, como é que o Brasil está hoje e o que a gente pode esperar com esse pano de fundo, né? E eu queria deixar aberto, se qualquer de vocês quiser fazer uma intervenção, uma pergunta, só levanta o braço, eu paro, a gente vai batendo um papo. Pode me interromper à vontade, se por acaso eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, vocês têm algum questionamento, por favor, sinta-se à vontade para me interromper. O sistema financeiro mudou muito, né, no último século, no século XX. Ele era um sistema financeiro baseado no ouro, por incrível que pareça, né, até 1971. Todos os papéis que as pessoas carregavam nas carteiras, né, as notas, os bilhetes, né, eram, no fundo, certificados que estavam lastreados num ouro que estava depositado em algum lugar, né? E isso foi assim durante alguns séculos, 3 séculos, mais ou menos, durante o mundo inteiro, né? E funcionou muito bem enquanto isso perdurou. Claro, tinha crises, tinha alguns problemas. O sistema bancário é um sistema que não necessariamente obedecia esse lastro, mas esse sistema baseado no ouro funcionou muito bem, permitiu um crescimento da economia muito grande e fez com que os preços não subissem também. Uma coisa que hoje a gente nem consegue entender essa língua, porque a gente sempre entende, né? Para quem já fez administração e finanças, você sabe que você sempre assume que os preços estão subindo, sei lá, 3, 4% ao ano e tal, né? Só para vocês terem uma ideia, os preços em dólares de 1800 eram basicamente o mesmo em 1915, 115 anos depois, não mudou, é o mesmo preço na média. Você comprava um terno com a mesma quantidade de dinheiro, a mesma quantidade de francos, de dólares, de marcos, etc. Então, era um mundo muito diferente do mundo que a gente vive hoje, né? E o mundo que a gente vive hoje, né, que é um mundo onde os papéis não são lastreados em nada, é um mundo que começou, na verdade, em 1970. É a primeira vez na história da humanidade em que a moeda não foi lastreada mais em algo sólido e geralmente aceito, como era o ouro, né? E o que aconteceu foi o seguinte: os Estados Unidos já estavam gradualmente saindo do padrão ouro, né, fugindo dessa algema que é o ouro, porque é uma algema que não deixa o governo fazer coisas que ele queira fazer quando ele não tem dinheiro. Se ele não tivesse lá o ouro para lastrear, ele não podia sair imprimindo a máquina de dinheiro, aquela máquina da Casa da Moeda que faz dinheirinho, ele não podia fazer isso quando tinha um padrão ouro, né?
E os Estados Unidos já foram lentamente saindo, mas ainda havia na década de 60, ainda havia uma última amarra ao padrão ouro, que era, eles podiam imprimir o que quisessem de dinheiro dentro dos Estados Unidos, mas quando esses dólares iam para fora dos Estados Unidos e algum governo solicitasse o ouro, os Estados Unidos eram obrigados a dar o ouro. Ainda na década de 70 ainda funcionava assim. Quer dizer, eles já estavam livres para imprimir, ter lá máquina de imprimir dinheiro, mas se algum país estrangeiro pedisse o ouro que aquele dólar representava, eles eram obrigados a dar. E nos anos 60, o governo americano começaram a imprimir dólares assustadoramente para fazer a guerra do Vietnã, para fazer o que o Lyndon Johnson, que era o presidente, queria, que era a guerra contra a pobreza. Eles adoram o negócio de guerra, né? Tudo é guerra contra não sei o quê. E aí, a guerra contra a pobreza, saindo imprimindo dinheiro, começou a haver uma enxurrada de dólares fora dos Estados Unidos, eles passaram a ter um déficit de conta corrente, um déficit de balança comercial. Esses dólares foram lá para fora, e aí o presidente francês, o De Gaulle, Charles de Gaulle, que tinha um ministro das Finanças, que foi aluno do Ludwig von Mises, que dá o nome do meu instituto, né? Esse ministro das Finanças disse o seguinte: olha, os Estados Unidos estão imprimindo dinheiro como loucos, eles não vão pagar esse negócio, né? Não tem ouro para cobrir esses papéis todos que eles estão imprimindo. Vamos começar a sacar. E a França, então, começou a sacar o ouro que ela teria direito, porque eles perceberam, né, o Jacques Rueff, muito bem educado pelo Ludwig von Mises, percebeu que aquilo não ia dar certo, começou a pedir o ouro de volta, né? Quando as reservas de ouro dos Estados Unidos, que já tinham caído 1/3, os Estados Unidos perceberam que o jogo tinha acabado. E o Nixon, que era presidente da época, fechou a janela do ouro, que é o que chamava o termo, né? Que era basicamente dizer o seguinte: olha, pessoal, vocês estão com um dólar aí e vão continuar com um dólar aí, porque eu não vou dar mais ouro para ninguém. Vocês aceitam o dólar se vocês quiserem, mas acabou, estou agora rompendo o contrato, não vou mais dar o ouro que eu prometi dar. Estava escrito na nota, né, que na nota estava escrito, né, dê ao portador o ouro equivalente. Ele falou, acabou, né, começa a imprimir outras notas que não diz isso, né, e é isso aí. E a gente vive desde 71, então, um mundo novo, um mundo que nunca existiu na história da humanidade, que sempre usou o ouro ou prata como moeda. Então, é verdade que o governo chegou a confiscar ouro das pessoas? Isso foi muito antes, em 1933, foi um confisco light. Eles falaram que, olha, todo mundo tinha que entregar compulsoriamente qualquer ouro que tivesse, exceto por uma joia pessoal, e eles iriam pagar $25, que era a taxa na época que o ouro valia no mundo inteiro, $25 por onça de ouro, né? Então eles forçaram a barra, passaram uma lei claramente confiscatória de obrigar você a entregar qualquer moeda, qualquer barra que você tivesse. E algumas semanas depois eles desvalorizaram o ouro para $35 por onça, né? Foi um calote mega, desses que a gente fazia no Brasil aqui na década de 80, para quem viveu isso, vocês não viveram, mas eu vivi. Então foi um calote de gente grande. Para quem costuma dizer que os Estados Unidos sempre foram um país sério, né? Um país que obedece os contratos, eu acabei de, em 5 minutos, citar 2 exemplos, um que você me perguntou, né? De um negócio assim, absurdo para um país que sempre, né, prezou o contrato, o respeito à lei, etc. Eles fizeram 2 confiscos na mão grande, esse de 1933 e o de 1970, que foi, na verdade, foi para o mundo inteiro, foi dar um beijo para o mundo inteiro, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu um negócio, a partir de 71 o mundo mudou. Toda a dinâmica de crescimento econômico e crises passou a depender muito mais dessas artimanhas de mercado financeiro, dessas artimanhas de bancos centrais imprimindo dinheiro,
né? E é isso que não ensinam na escola e que eu acho fundamental para quem tem um interesse no mercado, interesse em economia, interesse em saber o que pode acontecer com poupanças de pessoas, né? Então é por isso que eu faço questão de mencionar isso. E aí, né, como o Nixon falou que não ia mais, né, dar o ouro equivalente, ele continuou imprimindo dinheiro. O ouro que, né, desde 1933 estava valendo $35 a onça, pulou para $100 quase que imediatamente, e por causa da contínua inflação nos Estados Unidos durante os anos 70, chegou a bater $800 no final da década de 70. Não, $800. Hoje, só para vocês terem uma noção, depois de, né, estamos falando de mais de 40 anos, o ouro está em $1.400, grosso modo, mas chegou a bater $800, que $800 corrigido para hoje daria, né, muito mais, né, daria algo como $3.000. Né? Chegou a bater, né, o equivalente hoje a $3, $4.000 no final da década de 80. Teve o choque de petróleo, que não ajudou, mas no fundo o que estava acontecendo, né, aliás, os Estados Unidos tentaram jogar a culpa dos árabes, né, desde aquela época, dizendo, não, a culpa é dos árabes, estão aumentando o preço do petróleo. Na verdade, quem estava aumentando o preço do petróleo eram as máquinas de imprimir dinheiro que estavam fabricando dólar para burro, e o petróleo era um dos preços que mais subiu, certamente. Né? Se eles não tivessem imprimido dinheiro, não haveria a alta do petróleo que houve. Né? E o negócio saiu do controle. De novo, para quem a gente conhece os Estados Unidos como país sério, etc., a inflação dos Estados Unidos bateu 10%, 12% ao ano. Né? Uma coisa inconcebível também de a gente. Né? Isso é uma inflação que a gente aqui está acostumado. Né? Nós somos um país periférico comparado com essas grandes economias, Europa como um todo, se você falar na Europa como um todo, Japão, hoje China, Estados Unidos, nós somos muito menores que essa turma. Então, né, o Brasil é um país grande em termos de população, território, então faz alguma diferença, mas somos muito menores que eles. E os Estados Unidos, então, tiveram uma inflação de estilo Brasil, né, enorme, que causou uma série de problemas. Né? Os Estados Unidos, no fim da década de 70, quem conheceu Nova York no fim da década de 70, Miami era um lixo. Um lixo porque as políticas econômicas eram tão ruins que estavam afetando a economia. Os Estados Unidos estavam passando por um período muito grave no final dos anos 70. E aí veio um novo período de combate à inflação. Aliás, os Estados Unidos não só estavam fazendo essa inflação toda, mas exportavam essa inflação para o resto do mundo, porque esses dólares iam parar no resto do mundo todo e acabava causando uma alta de preço também nos outros países. Também o Brasil sofreu isso, para você ver como que é importante entender o que acontece lá fora para você entender o que acontece aqui. O Brasil na década de 70 importou, entre aspas, uma grande inflação por causa dos Estados Unidos. Né? Depois, na década de 80, nós passamos a fazer a nossa própria inflação independente aqui, muito grave, mas a inflação da década de 70, em grande medida, foi uma inflação que veio dos Estados Unidos, que veio de de créditos que foram cedidos ao Brasil, ao México, à Argentina, fáceis, que eram petrodólares reciclados em Wall Street, que vieram, né, para países como o Brasil. E essa inundação de dólares causou, no primeiro momento, uma inundação de investimentos, mas, no fundo, acabou causando uma enorme inflação também. Né? E aí, os Estados Unidos, então, passaram a corrigir o problema, tiveram um grande boom, né, um grande crescimento econômico, depois que conseguiram abaixar a inflação e imprimir menos dinheiro. Né? Então, eles tiveram uma grande fase de crescimento a partir dos anos 80, durante o governo Reagan e depois durante o governo Clinton, né, nos anos 90. Mas o que aconteceu foi que durante os anos 90 eles voltaram a fazer muito dinheiro, que deu na maior bolha de todos os tempos, né, que foi a bolha. Aumentou aí demais, acho que está muito alto. Mais um pouquinho. E aí causou a bolha que vocês devem ter ouvido falar, que é a bolha da internet, a bolha da tecnologia, que acabou estourando
no ano 2000. Deixou muita gente sem poupança, todo mundo que estava com a mania de investir na Nasdaq, nas empresas de tecnologia, né, que estavam cotadas muitas vezes a 100 vezes o lucro do ano. Para quem acompanha finanças sabe que isso é um absurdo. Normalmente uma empresa está cotada, sei lá, de 10 a 20 vezes o lucro do ano. Tinha empresas, muitas empresas cotadas a mais de 100 vezes, algumas cotadas a 300 vezes e tal, né? E essa bolha estourou. E aí começa a história mais recente, porque a partir do ano 2000, quando estourou essa bolha na internet, o Greenspan, que é o cara do Banco Central americano, passou a de novo fazer uma quantidade grande de dinheiro, de novo, né? Voltou a fazer dinheiro. E por um fator muito específico, que foi a China, eu já vou explicar, não gerou inflação, como havia gerado nos anos 70, gerou no Brasil, quando a gente começa a fazer dinheiro, logo gera inflação. A China estava numa fase, continua até, muito produtiva, que faz cada vez mais produtos. Então havia uma pressão grande de redução de preço de tudo que a China produz. Que na época, eletrônicos, etc. Hoje, automóveis, aviões, etc. Então, houve uma pressão baixista